Fala galera, belezinha? Depois de falar um pouco melhor sobre a histórica rivalidade croata entre Dinamo Zagreb e Hajduk Split, o chamado Derby Eterno da Croácia, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série dos clássicos pelo mundo. E agora indo diretamente lá pra Itália. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo e sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo, quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade de quase todo dia. Mano, rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo aqui por último, mas não menos importante, nossa grande parceria com a Foot Fanatics. Pra você que curte artigo esportivo no geral, camisa de time, boné, chuteira, enfim, é só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo pra ela adquirir o que você quiser, que tá sempre cheio de promoção. E hoje é dia de falar sobre um duelo vindo diretamente lá da terra da bota. Trata-se do charmoso Derby della Lanterna, também conhecido como Derby de Gênova, que é o embate entre Genoa e Sampdoria. Hoje é um capítulo diferente, não pela história em si, que é meio parecida com alguns outros clássicos que a gente já abordou nessa série, mas sim por ser um vídeo um tanto quanto mais curto. Afinal, o clássico mesmo tem pouco mais de 70 anos de existência, e o rebaixamento se fez presente em boa parte disso, fazendo com que o número de jogos entre eles não fosse tão grande e consequentemente deixando a história um pouco mais curtinha. Mas relaxa que o vídeo tá bom. Afinal, eu tô falando do grande Derby della Lanterna, que é o grande clássico da cidade de Gênova, lá na Itália, onde de um lado nós temos o Genoa Cricket Futebol Clube, que veio no dia 7 de setembro de 1893, e de outra União Calcio Sampdoria, que veio bem depois, no dia 12 de agosto de 1946, justamente no ano da inauguração, vamos dizer assim, desse derby. Os dois clubes se encontrando pela primeira vez no dia 3 de novembro, e com vitória consistente dessa nova equipe, que ainda não tinha nem nome direito, sendo resultado da fusão de outros dois clubes, o Sampierdarense e Andrea Doria, que já chegou metendo um 3-0 no futuro maior rival, em confronto válido pelo primeiro turno da Série A daquele ano. Na sequência, no retorno eles voltaram a medir forças e a Sampdoria voltou a vencer, agora por 3-2. Só pra vocês entenderem o impacto desses resultados, o Genoa é considerado até hoje uma das equipes mais tradicionais da história do futebol italiano, sendo campeão lá no comecinho mesmo, vocês vão ver mais pra frente com mais detalhes, mas conquistando nada menos que 9 Scudettos, sendo o maior vencedor com exceção dos 3 maiores lá, né, Juventus, Milan e Inter. Ou seja, era quem dominava todas as ações lá de Gênova. E foi assim por mais de 5 décadas, até o surgimento desse novo intruso, que mano, já chegou chegando e olha que o estrago foi tanto que não demorou muito pra Samp fazer a maior goleada da história desse clássico. Lá no dia 17 de outubro de 1948, no então quinto derby da história entre eles, metendo logo um 5-1, num clássico que dificilmente se vê mais de 2 gols pra uma só equipe, tamanho equilíbrio entre eles. E assim foi seguindo, com a Samp fazendo história dentro e fora da Itália entre as décadas de 70 e 80, enquanto os Rossoblu, que é a alcunha do Genoa, passaram por anos nada gloriosos, sendo que pra piorar o Auge Bucerchiati, que eu não sei se é assim que pronuncia, veio logo em 90, quando primeiro a Samp conquistou seu único título italiano na Elite lá em 91 e depois voltou a golear o maior rival, só que agora com altas doses de crueldade. Afinal, o embate foi justamente no ano do centenário do Genoa, lá em 93, vencendo por nada menos que 4-1. Bertarelli che si trova sul piede e la palla giusta per il suo primo gol in Serie A. Negli spogliatoi Eriksson prova a spiegare la vera Samp e Giorgi chiede l'onore delle armi con qualche credito verso la fortuna. Mas como eu já falei aqui, o rebaixamento passou a ser meio que frequente, né, na rotina desses dois clubes. E por conta disso, o derby ficou nada menos que 12 anos sem ser realizado, lá entre os anos de 95 e 2007. Voltando com altas doses de tensão, mas sem nenhum gol, já que o duelo terminou empatado em 0-0. Com o Genoa voltando ligeiramente melhor e dando troco das goleadas lá na temporada 2009 e 2010. Agora vencendo o maior rival por nada menos que 3-0, aquele placar clássico, em cima de uma Sampdoria bastante empolgada e que vivia seu melhor momento desde o título nacional de 91. Ancora Milanetto, quasi zona tiro, ecco il taglio che arriva di Rossi, l'area di rigore, Rossi controlla, Marco, Rossi primo, 2-0. Era nell'aria, anche con uno in meno giocava meglio il Genoa, più reattivo. Di rigore. Raffaele, Palladino, 3-0, e la notte è buissima adesso per la Samp. Come Milanetto ad incrociare, qui Castellazzi intuisce. Attenzione alla rissa, perché Palladino deve aver fatto un gesto verso i tifosi della Samp.
Depois disso, meio que os dois se estabilizaram na elite, ao menos nessa década, né, de 2012 pra cá, se alternando lá no meio da tabela de classificação, entrando em campo pela última vez até então, na tarde do último sábado, mais conhecido como ontem, no estádio Luigi Ferraris, a casa rossoblù, em duelo válido pela 16ª rodada do campeonato italiano, onde até antes da bola rolar, as duas equipes lutavam contra o rebaixamento, com a Samp sendo a primeira fora do Z4 com 12 pontos, e o Genoa o primeiro dentro com um pontinho a menos. Lembrando que o Brescia tem um jogo a menos e pode deixar a dupla na zona de perigo. O menos mal é que ainda falta muito campeonato para acabar, né? E os dois ainda podem e devem se recuperar, só resta a gente torcer. E agora chegou a hora bacana da gente saber quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, e a vantagem é dos rossoblù, que dominam o futebol nacional nesse derby, vencendo por 9-1 no campeonato italiano, e depois até perdendo na Copa da Itália por 4-1 e na Supercopa do país por 1-0, mas voltou na frente na Série B do Calcio com 6-1 em taça. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor, já que no total são 96 partidas entre eles, com 24 vitórias do Genoa, 37 vitórias da Sampdoria, além de 35 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? Só que pra hoje eu vou fazer diferente. Ao invés de pegar decisões ou disputa por títulos, ou também campanhas vitoriosas e tal, como nos últimos derbys abordados aqui no canal, eu vou mostrar duas ocasiões em que um deles conseguiu rebaixar o maior rival. Então, né, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje vem lá da reta final da temporada 2002-2003, bem na reta final do campeonato italiano da Série B, quando os dois clubes em situações completamente opostas na tabela se enfrentaram pela 31ª rodada. Lembrando que antes disso eles já haviam se encontrado em outras duas oportunidades nessa mesma temporada, uma pelo primeiro turno e a outra na Copa da Itália, sendo ambas vencidas pela Sampdoria. E dessa vez, quando a bola rolou, os donos da casa conseguiram se impor mais uma vez e venceram por 2-0, com gols de Svukovic e Conte, fazendo com que o clube conseguisse arrancar rumo ao acesso à elite, terminando na segunda colocação. Liscia e Conte brava ad inserirsi in fila indisturbato il 2-0. Um fitto lancio di fumogeni e l'incendio di... E ao mesmo tempo complicando a vida do Genoa, que acabou entrando na zona de rebaixamento, onde não saiu mais, descendo a Série C com 39 pontos na 18ª colocação. O que depois acabou não ocorrendo, por conta do polêmico caso envolvendo o Catania, que pode ser pauta aqui para outro vídeo, permanecendo assim na segundona. Já o segundo jogo marcante de hoje é justamente do troco rossoblù, que veio 8 anos depois, na temporada 2010-2011. Por mais que o clube não tenha caído de divisão de fato e tal, o sentimento que o torcedor do Genoa carregava era que a Sampdoria havia sim rebaixado o maior rival. Por isso a torcida do Genoa estava com isso meio que entalado na garganta. Só que 2011 começou muito bem para a Samp, e tudo indicava que ele seria um baita ano para os Blu Cerchiati. Afinal, o clube havia enfim voltado à Champions. Mas quando a bola rolou, foram nada menos que 6 pontos somados dos rossoblù nos dois derbys daquele ano, com direito a uma das vitórias mais dramáticas da história desse clássico, com o gol decisivo saindo apenas aos 51 minutos do segundo tempo. Il vantaggio, Floro Flores, Genoa 1, Samp 0. Sul secondo tocco, la spizzata di Palacio che è andato incontro al pallone, Floro Flores è rimasto... Boselli trattenuto, Boselli si gira, sinistro di Boselli! Boselli! Il Genoa in vantaggio! Incredibile! Al 92esimo! Servindo meio que de golpe de misericórdia para matar a Samp e mandá-la direta para a segunda divisão. Lembra que eu falei que foram 6 pontos conquistados pelo Genoa em cima da Sampdoria? Então foi justamente essa diferença de pontos aí que faltou para a equipe não ser rebaixada. Se tivesse vencido o rival nas duas ocasiões... Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Vídeo um pouquinho diferente aqui, porque a história, querendo ou não, é recente. Tem pouco mais de 70 anos e tal. Então, mano, é um negócio diferente, mas tem história, eu falei que o vídeo ia ser bom. Então é isso, é nóis, tamo junto. Vou deixar aqui no final a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você ver todas as rivalidades aí que eu já abordei no canal. Tem, mano, rivalidade nacional, internacional, como foi o caso de hoje, e também entre seleções. Então é isso, é nóis. Deixa a sugestão de tema também aqui embaixo, não só pra essa série, mas para as outras todas do canal. Tamo junto, se inscreve no canal e já falei muita coisa aqui. É nóis.